porque você deve escutar o que dizem os profetas. Os profetas da Bíblia não são apenas personagens antigos. Eles são vozes eternas que desafiaram reis, anunciaram julgamentos, confortaram povos e revelaram os planos de Deus para a humanidade. Suas histórias são cheias de drama, coragem e mistério. Cada profeta carrega mensagens profundas que continuam ressoando até hoje. Assistir a um vídeo sobre eles é mergulhar em uma jornada de fé, descobertas e revelações surpreendentes. É entender como Deus fala ao mundo e talvez como Ele ainda fala com você. Se você acessou nosso canal com algum problema em sua saúde ou dos seus entes queridos, você está no caminho certo quando busca nos profetas a esperança de que Deus ainda cura, ainda escuta e ainda responde, como Elias clamando por vida, ou Eliseu tocando os enfermos. Você aumenta a sua fé em que até o impossível pode acontecer, ou vive uma crise no casamento ou fim de um relacionamento. Assim como Oséias amou mesmo sendo traído, você entenderá o que Deus pensa sobre amor, perdão e reconstrução, em busca de um sinal de que seu sofrimento não é em vão. Se uma tristeza profunda, ansiedade ou depressão invadiu sua alma e seu coração, ouça o que diz Jeremias. Ele é um espelho para quem está esgotado emocionalmente. Busque então alívio e consolo em palavras que venham do céu e não da lógica humana. Se você está com dificuldade em educar os filhos, ou eles afastam-se cada vez mais da fé, assim como Samuel foi entregue a Deus ainda criança, ou como os profetas alertavam sobre as futuras gerações, encontre a sabedoria para não perder seus filhos para o mundo. Ou como Jonas, que tentou fugir da missão, ou como Ezequiel, que viu visões grandiosas, encontre nos ensinamentos dos profetas de Deus um propósito claro, uma resposta do céu que tire você da estagnação e molde seus caminhos para uma vida melhor. É tudo isso que faz sentido em conhecer a vida dos profetas, que eram de carne e osso, mas que foram tocados por Deus para difundirem sua palavra e ensinamentos. Basta seguir o que está escrito. Você verá o milagre acontecer. Vamos ao vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. No nosso último vídeo, desvendamos a história de Jonas, o profeta rebelde, que tentou correr e fugir do chamado de Deus, mas acabou embarcando numa aventura inesperada dentro de um peixe gigante. Foi uma lição e tanto sobre obediência e misericórdia. Hoje vamos mergulhar na vida de um profeta com uma característica bem diferente. Ele não fugiu, ele apresentou-se para Deus. Preparem-se para conhecer Isaías, a voz que anunciou o Salvador. Ele não só viu o passado e o presente, mas teve vislumbres tão detalhados do que estava por vir, que parece ter escrito a própria história antes mesmo dela acontecer. Enquanto nos aprofundamos nessa jornada incrível, aproveite para inscrever-se no canal, deixar o seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas e, no final, compartilhar este vídeo com quem for importante para você. Vamos descobrir quem foi esse homem extraordinário, suas visões grandiosas e as profecias que ecoam até os dias de hoje. Fiquem ligados, porque a história de Isaías é uma jornada de fé, coragem e revelação divina. Imagine ver Deus, não como uma imagem distante, mas como uma presença tão avassaladora que te faz sentir a menor das criaturas. Foi exatamente essa a experiência de Isaías, e ela está descrita de forma impressionante no capítulo 6 do seu livro. Isaías não teve apenas um sonho ou uma intuição. Ele teve uma visão espetacular da glória de Deus por volta do ano da morte do rei Uzias. Ele viu o Senhor assentado num trono alto e sublime, com as abas de suas vestes enchendo todo o templo. A magnificência era indescritível, algo que transcendia qualquer experiência humana. Serafins, seres celestiais com 6 asas, pairavam acima dele, clamando incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A intensidade dessa cena era tamanha que os umbrais das portas e o próprio templo estremeciam com o som daquelas vozes celestiais. Diante de tamanha santidade e majestade, Isaías sentiu-se completamente indigno. Ele exclamou: Ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros.
Eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Essa foi a sua reação inicial, uma profunda consciência de sua própria imperfeição. No entanto, um dos serafins voou até ele, trazendo uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz. Ele tocou a boca de Isaías com a brasa, purificando-o e removendo sua iniquidade. Esse ato simbólico marcou a preparação do profeta para sua grande missão. Diferente de Jonas, que tentou esconder-se da face de Deus, Isaías foi confrontado pela magnitude da santidade divina. Essa experiência transformadora marcou profundamente o profeta, moldando sua percepção e a forma como ele passaria a transmitir a mensagem divina. Ele não falava de ouvir dizer, ele falava do que viu. Além das suas visões e profecias, Isaías destacava-se na forma como comunicava a mensagem de Deus. Ele não era só um profeta, era um verdadeiro poeta, um mestre da palavra, capaz de transmitir verdades profundas com uma beleza e eloquência incomparáveis. Os seus oráculos e discursos são considerados obras-primas da literatura hebraica, repletos de imagens poderosas, metáforas vívidas e, até hoje, uma linguagem que cativa a alma. Ele usava a poesia para repreender o povo, para confortar os aflitos e para inspirar a esperança no Messias. Isaías nunca hesitou diante da sua missão. Ele falava com autoridade divina, transmitindo a palavra de Deus com paixão e convicção inabaláveis. Os seus discursos eram diretos, desafiando a corrupção dos líderes e a idolatria do povo, mas sempre com um tom de amor e convite ao arrependimento. Ele não se intimidava diante do poder político ou da incredulidade. Sua mensagem era clara. Haveria juízo para a impiedade, mas também salvação e restauração para aqueles que confiassem no Senhor. A sua voz era a voz de Deus, reverberando através dos séculos. O profeta Isaías, a voz que anunciou o Salvador, não apenas proclamava a palavra de Deus com autoridade, mas também com uma beleza lírica que transcende o tempo. Suas palavras, muitas vezes, elevam-se ao nível da mais sublime poesia, oferecendo consolo e esperança em meio às tribulações. Um dos trechos mais cativantes e poeticamente ricos de Isaías é encontrado no capítulo 40, que fala do cuidado e da força de Deus em contraste com a fraqueza humana. É uma mensagem de esperança e renovação, expressa com uma delicadeza e poder ímpares. São suas palavras. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta passagem, como um bálsamo para a alma, demonstra a maestria poética de Isaías. Ele não só descreve a grandeza de Deus, mas a conecta diretamente à experiência humana de fadiga e desânimo, oferecendo uma promessa de restauração e vigor. A imagem das asas de águia é particularmente poderosa, evocando liberdade, elevação e uma força sobrenatural para enfrentar as adversidades. É uma poesia que inspira e conforta, revelando a profundidade da mensagem que a voz que anunciou o Salvador trazia ao mundo. Ele é, de fato, um exemplo notável de como a mensagem divina pode ser transmitida não apenas com verdade, mas com uma beleza que toca a alma e permanece relevante por milhares de anos. Assim, chegamos ao final de mais uma história de um personagem bíblico. A história de Isaías é um contraste poderoso com a de Jonas. Enquanto Jonas, o profeta que tentou de todas as formas escapar do chamado de Deus, Isaías, a voz que anunciou o Salvador, demonstrou uma submissão e um fervor admiráveis. Quando Deus perguntou: "Quem hei de enviar e quem irá por nós?", ele não hesitou. Ele não buscou desculpas. Entregou-se completamente à vontade divina, aceitando sua missão com coragem e devoção.
Essa diferença de atitude nos convida a refletir. Como nós respondemos ao chamado, seja ele qual for? Com hesitação e fuga, como Jonas, ou com prontidão e fervor, como Isaías? Se você gostou de conhecer mais sobre Isaías, o profeta que Deus escolheu para levar sua palavra, e a voz que anunciou o Salvador, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos e compartilhe este conteúdo com seus amigos. Qual outro profeta você gostaria que explorássemos? Deixe sua sugestão nos comentários. Até a próxima!